OIB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Agradeço a presença de todos, como já disse antes, de todos. Há muitas personalidades aqui, mas vou enfatizar duas. Uma é o representante comercial do Consulado da Rússia, que mais uma vez está conosco, é um prazer enorme tê-lo conosco. Alexei Mitsky, deve ser algo parecido, me perdoe, me perdoe. E também o Paulo Roberto Poli, nosso representante no Conselho Federal de Economia. Sérgio Vale possui graduação em Economia na Universidade de São Paulo, a nossa FEA, formado em 1996. Mestrado em Economia também na nossa FEA USP. Mestrado em Economia também pela Universidade de Wisconsin, Madison, 2003. Doutorado em Relações Internacionais pelo Instituto de Relações Internacionais da USP. E pós-graduado no Instituto de Estudos Avançados da USP. Foi pesquisador também nosso, lá na FIP. Muito legal. Professor Hélio. Professor do IBMEC, atualmente INSPER. Colunista de jornais, Diário de São Paulo, Brasil Econômico, Estadão, CNN. Enfim, tem uma vida de trabalho muito forte, colocando ideias sobre economia nos principais veículos de comunicação brasileiros. É uma alegria quando a gente vê nossos ex-alunos, brilhantes, como é o Sérgio. Muito obrigado, Sérgio. Então eu passo agora a palavra a você. Obrigado pela presença, obrigado pelo convite de conversar aqui com vocês. Um dia histórico, Aprovação da reforma tributária ontem. Quando acharíamos que veríamos isso na nossa vida, Um longo caminho ainda no Senado, tem uma grande discussão, o que vai ser ali, outra depois, enfim. Mas conseguimos aprovar uma reforma histórica que vai gerar consequências de longo prazo extremamente importantes na economia brasileira. Mas, antes disso, e além disso, a gente tem outras questões que estão acontecendo na economia mundial e na economia brasileira que a gente precisa colocar e que eu quero aqui dividir com vocês. Eu sempre trago um pouco do cenário internacional, o que está acontecendo lá fora, e depois a gente vem aqui no Brasil para falar um pouco do que está acontecendo. E a gente começa lá fora falando do que a gente depois também vai começar falando de Brasil, que é a inflação. Tem sido o grande dilema, tem sido a grande dificuldade no mundo nos últimos anos, depois de 3 crises profundas que a gente teve, a pandemia em 2020, choque fiscal significativo na sequência e uma guerra para piorar a situação ainda mais no ano passado. 3 choques de sequência, jogou a inflação mundial para cima, não tinha como ser diferente, e a gente viu isso acontecer historicamente, como sempre, nos países emergentes, como o Brasil, mas de forma inédita, depois de 40 anos, a gente voltou a ver inflação nos Estados Unidos, inflação nos países desenvolvidos, que era algo que a gente não via acontecer há muito tempo. A boa notícia é que, passados os choques, essa inflação está voltando, está desacelerando. A gente começa a ver essa inflação voltar com um padrão de normalização. Ainda distante da meta implícita do FED de 2%, mas está caminhando para chegar lá. O CPI está em 4%, o PCE, que é importante também para o FED, está em 4%, e o PPI está em franca desaceleração. Mas qual é o problema? A gente olha a inflação cheia, a gente precisa olhar o núcleo. O núcleo dos bancos centrais. Qual a consequência disso? Se esses núcleos ainda estão elevados, o FED ainda tem que se preocupar em termos de política monetária. Subiu a taxa de juros para 5,25, e por conta disso, a gente tem um cenário dessa inflação, desse núcleo que está muito pressionado ainda, de você provavelmente ter que subir juros ainda nos Estados Unidos, talvez 1 ou 2 vezes nas próximas reuniões. É muito provável a gente ver isso acontecer na economia americana ainda, para trazer essa inflação cheia, essa inflação do núcleo, na verdade, para baixo. E aí fica a pergunta, com tanta crise, com uma taxa de juros que já subiu nesse patamar, o que está acontecendo que a economia americana ainda está tão resiliente? O PIB do primeiro trimestre foi 2%,
Hoje saiu o payroll, né, que é o mercado de trabalho americano, 220 mil pessoas, um pouquinho abaixo da expectativa, mas um número muito forte. Taxa de desemprego está indo em 3,6%. Né? É uma economia que está num ritmo muito intenso. Né? Por trás disso, muito provavelmente, eu acho que a gente vai descobrir isso com mais precisão ao longo dos próximos anos, os estudos estão sendo feitos ainda. A gente não pode esquecer que em 2020 e 2021 a gente teve um choque fiscal nos países desenvolvidos, especialmente no caso americano, né? A política fiscal foi usada com muita intensidade, e todas as estimativas que eu tenho visto têm sinalizado que, olha, essa política fiscal, né, essa demanda adicional que foi colocada para a economia americana, essa poupança que foi formada para os americanos nesse período, eles ainda estão consumindo. E aí o que acontece? As estimativas todas estão mostrando que muito provavelmente nessa metade de 2023 que a gente está agora, essa poupança chega ao final. Né? Essa poupança chegando ao final, você vai ter uma situação normalizada pós-pandemia, pós-política fiscal. E aí, não à toa, o Banco Central americano na última reunião colocou o risco e a possibilidade de você ter uma recessão no segundo semestre. Né? O Fed não estava sinalizando com tanta intensidade essa questão da recessão e apareceu com mais força agora na última reunião. Olha, talvez no segundo semestre a gente tenha uma recessão leve, suave, podendo acontecer. Porque até agora, o que a gente estava vendo da economia americana? Né? Soft landing, uma desaceleração relativamente suave. Você conseguiu trazer a inflação para baixo, sem gerar um processo recessivo muito agressivo. Até agora a gente conseguiu fazer isso de certa forma, evitar o pior cenário. Mas se é verdade que essa poupança forçada por conta da política fiscal está saindo do jogo agora na metade do ano, é muito provável que, olhando o segundo semestre, de fato você tenha uma economia que possa desacelerar com um pouco mais de força. E aí vai ter o efeito dos juros, vai ter o efeito dessa desaceleração ajudar a baixar a inflação também, fazer parte do trabalho do Banco Central que a gente precisa nesse momento, mas de qualquer maneira talvez a gente não consiga evitar esse cenário mais complicado que é a recessão. Né? A gente vê sinais preocupantes vindos da economia americana, depois de tanto tempo com essa resiliência, né, a gente começa a ver alguns sinais de preocupação aparecendo. Né? O custo de hipoteca subiu com força nos últimos meses e hoje a gente está vendo o custo de hipoteca nos Estados Unidos no mesmo patamar que a gente tinha no começo dos anos 80. Quer dizer, isso para o consumidor americano é uma sinalização, quando a gente olha para frente, num mercado que é extremamente importante para a economia americana, de uma provável desaceleração bastante intensa que a gente pode ver acontecer no mercado imobiliário. Né? Se a gente pega o índice de surpresa, a Bloomberg faz um índice de surpresa que é o mercado está esperando um número, se ele vem acima ou abaixo, você tem um efeito positivo, você tem um efeito negativo. Né? Se ele estiver em queda ou estiver entrando no terreno negativo, significa que as surpresas estão sendo negativas, estão sendo piores do que o mercado estava imaginando. E o que a gente está vendo acontecer nos últimos meses, especialmente no último mês, é que esse índice de expectativa está caindo para a maior parte dos países. Então, assim, talvez há um cenário, há uma sinalização de que, olha, até agora não aconteceu nada mais complicado na economia americana, mas a gente precisa acompanhar que talvez o segundo semestre o cenário seja um pouco mais turvo. E aí quando a gente olha a curva de juros, né, a inversão da curva de juros de 10 anos com de 2 anos, que sempre no passado foi uma sinalização de recessão, toda vez que a gente teve inversão da curva de juros nos Estados Unidos, desde a década de 70 para cá, ela pronunciou uma recessão acontecendo na frente. Né? As taxas longas sinalizando que, olha, vai ter que cair a taxa curta lá na frente. Né, por conta desse cenário recessivo que provavelmente está vindo aí pela frente. E olha que a queda, né, da inversão da curva não está sendo pequena nesse momento. Né? Então, assim, há uma sinalização de uma preocupação para um segundo semestre maior para a economia americana do que a gente tinha no primeiro semestre. Tá? Não é nada muito grave, a gente está falando talvez potencialmente uma recessão suave, mas é uma desaceleração que preocupa. Né? Depois de tanto tempo a gente esperando uma situação que fosse ser mais grave, finalmente ela está acontecendo e fica a dúvida que tamanho vai ser essa desaceleração que a gente vai ter que acompanhar. Né? E além desta desaceleração da economia em si, veio um ponto adicional que olha para o ano que vem, que é uma eleição importante entre provavelmente Biden e Trump. Né? Que é isso aqui, a desigualdade de renda americana está crescendo com força nos últimos anos. Já estava crescendo com intensidade antes da pandemia, e esse aqui é um estudo que foi feito pelo National Bureau of Economic Research, e a linha amarela é a população mais rica, a linha vermelha é a população mais pobre. Se a gente olha de 2015 para cá, a população mais pobre está no mesmo nível que estava em 2015. A população mais rica
estava no nível comparado ali com janeiro de 2020, que é o que a estatística coloca, ali em torno de 0,90, agora está em 1,07, 1,06. Cresceu com força a população mais rica, especialmente depois da pandemia. E aí, claramente, aqui o efeito inflacionário, né? A inflação penaliza mais a população mais pobre. Então, assim, a economia americana, que teve um crescimento forte de desigualdade de renda nas últimas décadas, foi uma das causas e das questões levantadas para a gente ter essa polarização política também, é um dos fundamentos disso, de certa forma. Essa desigualdade está crescendo com força ainda mais depois da pandemia, né? Coloca um caldo a mais de pressão política no ano que vem, que a gente vai precisar acompanhar no caso americano, né? Então, assim, Estados Unidos tem talvez uma desaceleração um pouco mais grave acontecendo agora, uma desigualdade de renda mais explícita e mais forte, e uma eleição no ano que vem. Essa eleição vai ser tumultuada, para dizer o mínimo, né? Trump voltando, Biden tentando se reeleger, vamos ter um ano complicado do ponto de vista dos Estados Unidos, e a gente vai precisar acompanhar os impactos aqui no Brasil, né? A Europa não está diferente. Na Europa a inflação cheia está caindo, mas o núcleo está no mesmo patamar, parecido com o americano. O problema é que a taxa de juros europeia está mais baixa, né? Eles chegaram atrasados na aceleração de juros, e a gente está vendo a situação europeia ser mais lenta na resolução da inflação do que o caso americano. Para piorar, a gente teve uma guerra, né? Ano passado, a guerra da Ucrânia, que jogou os preços de energia, preços de combustíveis para cima, e aí fica a dúvida do que isso significa para a gente, né? Qual que é o impacto disso para a gente no final da guerra da Ucrânia no passado? Preços de fertilizantes subiram com intensidade, já tinham subindo por conta da pandemia, subiram com mais força ainda por conta da guerra da Ucrânia, afetou muito o mercado agrícola no passado, é assim que a gente está vendo acontecer desde então. Normalizou numa intensidade absurda. Preço de fertilizantes são importantes para a produção agrícola brasileira, voltaram praticamente dos patamares que a gente tinha antes da crise, né? Antes da pandemia mesmo, né? Então, assim, normalizou o impacto da guerra para a economia brasileira, pelo menos por hora. A gente precisa ver se vai piorar a situação, se vai ter algo mais grave acontecendo por lá, mas por hora o impacto da guerra para a gente foi bastante minimizado, né? O custo, obviamente, foi incorporado no setor agrícola esse ano, não tem jeito, mas olhando para frente, é um custo de insumo muito menor do que a gente tinha, e isso para a produção agrícola, especialmente do ano que vem, significa um custo, uma produção muito mais barata do que ela viu acontecendo no passado. Então, de certa forma, a gente pode dizer que a guerra para a gente, o principal efeito, o principal elemento de pressão, talvez já tenha passado, né? E aí entra o terceiro país relevante nessa história toda para a gente, né? Estados Unidos, Europa e China, né? O que está acontecendo com China? Né? China está crescendo bem esse ano, 2 momentos fortes de pandemia no passado, né, que afetaram a economia chinesa, está voltando a crescer 5% esse ano, né? A China não tem problema de crescimento no curto prazo. A gente vai ver crescimento da economia chinesa provavelmente ficar na casa de 5% esse ano. Mas ela está acumulando dilemas, ela está acumulando problemas, né? A gente tem um país que está centralizando força política cada vez mais. Centralização de força política, como a gente vê acontecer na China, significa no final, e isso está acontecendo, uma maior presença do Estado nas empresas privadas, né? A gente ouve relatos, lê e vê e está vendo acontecer, especialmente nos últimos 5, 7 anos, o Xi Jinping colocar uma presença cada vez mais intensa do Partido Comunista Chinês, né? da presença do Estado nas empresas privadas chinesas. Isso em termos de produtividade, pensando especialmente na China, que na próxima década, nos próximos 20 anos, vai ter um crescimento de produtividade provavelmente mais baixo, a população está envelhecendo, você tem um ciclo que você vai precisar com muito mais intensidade de capital humano do que capital físico, como foi no passado. E o que a gente vê nesse ciclo é uma China que, em vez de estar se abrindo, está se tornando mais aberta, está se tornando mais privada, ela está se tornando mais estatal, uma presença mais forte do Estado. Nada contra o Estado. Mas para você crescer o que a China precisa crescer nos próximos anos, eu tenho dificuldade de ver um Estado tão presente em tecnologia. Quer dizer, Vale do Silício eminentemente estatal, para mim não faz muito sentido. Então, assim, a China, no curto prazo, continua crescendo, mas eu vejo uma China com dificuldade em médio e longo prazo. Ela vai ficar mais autoritária, mais fechada, ou ela vai para um caminho mais aberto, mais democrático, como o Japão, Coreia do Sul, Taiwan, todos os países que a gente viu, especialmente no Sudeste Asiático, essa evolução para um processo mais democrático, mais aberto, acontecendo ao longo das últimas décadas. E democracia não é bonita per si, né? Democracia é importante porque, de fato, os estudos têm mostrado que ela gera crescimento no longo prazo, né? Então, esse cenário chinês coloca um dilema muito grande para onde ela está indo.
Aqui aparece um exemplo muito claro. O presidente chinês decidiu, 3, 4 anos atrás, que olha, eu tenho investimento público para fazer, tenho incentivos e subsídios para dar, eu quero dar para o setor de tecnologia. Ponto. Correto. Quer desenvolver inteligência artificial, robótica, machine learning, tudo que a gente está vendo hoje que é a seara, o ponto de evolução que a gente precisa avançar. Ao mesmo tempo, o que eles fizeram? Decidiram, não vamos incentivar a investir mais com tanta intensidade no mercado imobiliário. Ora, o mercado imobiliário chinês, eu não sei se vocês conhecem esse número, o Rogoff fez um estudo, professores, há algum tempo atrás, e identificou que o mercado imobiliário chinês é 1/3 do PIB. 1/3 do PIB chinês é o mercado imobiliário. Quando a gente pega a cadeia inteira, da produção até o mercado final, é 30%. O mundo, em geral, é 5 a 10%. A gente está falando de uma China que inchou com intensidade o mercado imobiliário ao longo das últimas décadas, por razões corretas. Muita gente saindo da área rural indo para a área urbana, fez um grande investimento nesse sentido, está alavancada no mercado de construção e agora está desalavancando. Mas desalavancando não por uma ordem natural, está desalavancando porque o presidente falou, eu não quero mais incentivar aqui, eu quero incentivar lá. O que está acontecendo com o mercado imobiliário? Está desmontando. O mercado imobiliário desmontando na economia chinesa, sendo 30% do PIB chinês, você coloca alguma dificuldade de crescimento. Né? Crescimento, a gente sabe, você tem um limite para onde você vai focalizar, né? Onde você quer fazer o investimento acontecer. O Estado pode ajudar, tem um papel, mas o papel que o governo chinês está colocando talvez é mais excessivo do que deveria ser, e a consequência está sendo essa. Você ainda consegue ter exportação, mas quando a gente olha o mercado imobiliário chinês, está desmontando com uma intensidade absurda. E aí entra o problema demográfico. O problema demográfico na China é absolutamente preocupante. A população já está começando a envelhecer. Né? Vocês devem ter visto esse número da Economist, saiu há algum tempo atrás. A população chinesa hoje é 1,5 bilhão de pessoas, no final desse século é 750 milhões. Vai cair pela metade em 80 anos. Ora, população em queda, em desaceleração tão forte como a gente está vendo acontecer, como crescer com produtividade com uma população que está caindo nessa intensidade? Fica absolutamente impossível. De certa forma, a gente está começando a ver as dificuldades olhando a população mais jovem. Taxa de desemprego na população de 16 a 24 anos era 10% 4, 5 anos atrás, está 20% agora. E aqui, comparada com a taxa americana, fica um pouco contraste de como está a taxa de desemprego chinesa nesse momento. Né? Em 4, 5 anos, ela cresceu 2 vezes. Saiu de 10% para 20% da população jovem que está desempregada. Ora, a gente sabe que a população jovem, em geral, é um pouco mais atiçada do que a população mais velha. Para ir para a rua não é comum. E a gente não pode esquecer que a China é um país que tem a maior quantidade de questões, né, de mini revoltas que a população faz contra o governo, mas ela faz de forma localizada. Ela faz uma reclamação na prefeitura contra o prefeito, contra o vereador, ela faz de uma forma localizada, não de uma forma nacional. Isso aqui, para virar uma questão nacional, é 2 palitos. Né? Uma população jovem que está desempregada. Para onde está indo essa população jovem? Né? Fizeram um levantamento, é quase anedótico, pessoal, mais divertido talvez do que algum sentido econômico. Mas o jovem chinês hoje, ele gasta o dobro do tempo que o jovem coreano jogando videogame. É uma sinalização anedótica, mas significa que você tem um jovem aqui que está tendo mais tempo para fazer coisas ociosas do que outros países, mesmo ocidentais, e do leste asiático, que cresceram com intensidade, como é o caso da Coreia do Sul. E para onde está indo essa população jovem que não está conseguindo se entregar? Está indo para o setor público. O setor público chinês está absorvendo com intensidade, nos últimos 4, 5 anos, essa população jovem que não está conseguindo se empregar. Agora veja, a população jovem, educada, o nível forte de educação que a China conseguiu imprimir nos últimos anos em educação superior, essa população jovem não está conseguindo se empregar. Em vez de ir para o setor privado, ela está indo para o setor público. De novo, nada contra o setor público, mas um país que quer crescer com automação, inteligência artificial, você precisava focalizar talvez essa população jovem de outra forma. E eles não estão fazendo isso. Então assim, China, para a gente, é essencial, vai continuar sendo por conta do agro. Né? Mas olhando para frente, ela tem desafios, e esta centralização política talvez é o maior desafio de todos. Né? Como crescer centralizando politicamente, né? Não sendo democrático. E essa é uma questão que a gente vai ter que lidar. Né? E como eu falei, a população chinesa já está envelhecendo. A gente pega a população entre 15 e 64 anos, ela já chegou no platô.
e nos próximos anos ela começa a cair. A população mais jovem já está caindo. Né? Então, assim, a população chinesa está no cenário, quando a gente olha para frente, que vai ter dificuldades crescentes de crescer por produtividade. E é esse momento que a China precisa crescer por produtividade. Ela já tem uma taxa de investimento de 50%, já usou o possível que tinha de crescer dessa forma, ela precisa agora crescer com produtividade, mas com população caindo e a resistência eterna que a China tem com a imigração, né, que não é só uma questão chinesa, é uma questão, né, asiática no geral, a gente tem dificuldades aí crescentes para essa economia chinesa nos próximos anos. Significa, no final, o quê? Não que bater uma crise, não estou falando que a China está chegando na parede, vai bater, vai quebrar e vai ter algum problema grave. Mas ela não vai conseguir, quando a gente olha PIB per capita, que é especialmente a variável relevante quando a gente olha o nível de riqueza, eu tenho muita dificuldade de ver essa China passar PIB per capita, por exemplo, americana. Ela passa PIB. PIB chinês está caminhando para crescer e ser maior do que o PIB americano, dependendo da ótica que você olha já é, dependendo da ótica ainda não é, mas está caminhando para ser em tamanho de PIB sim. Mas em tamanho de riqueza, nível de riqueza que você olha via PIB per capita, a China ainda está em 40% do PIB per capita americano. E talvez não vai conseguir passar daí. Então essa é a grande dificuldade da economia chinesa. Ela não vai conseguir ficar rica antes de envelhecer. Que aliás é um problema que nós conhecemos um pouco, né? É um problema nosso, a gente vai falar do censo no final também, que a gente está passando pelo mesmo problema, né? A gente está envelhecendo numa rapidez, numa velocidade impressionante por aqui, né? E aí entra a dificuldade, que além da dificuldade econômica, entra a dificuldade geopolítica, né? Para piorar a situação, a gente tem uma crise eminente, que já está acontecendo, na verdade, entre China e Estados Unidos. A gente começa a ver um descolamento das duas economias. Aqui eu trouxe só alguns exemplos para a gente ver como isso já está se passando, né? Isso aqui é um número de negociações de investidores americanos em startups chinesas. Né? Startups chinesas, em geral, têm mais liberdade, né, em termos de investimento, em termos de participação do setor privado. É natural que os investidores americanos fizessem investimentos nessas startups. A gente viu isso acontecer com muita intensidade nos últimos anos. Olha o que aconteceu. 2022 começou a cair, 2023 se foi. Né? Os americanos estão começando a, olha, eu não vou nem investir mais em startup que é eminentemente privado. Né? A separação de investimentos entre China e Estados Unidos está crescendo com força. E não só isso, a gente vê também por conta de uma questão geopolítica, e aí começou com o Trump e avançou com a pandemia, a gente começar a cada vez mais ter importação que vai dos Estados Unidos. Né? A linha cinza aqui, que está difícil de ver, né? Mas era cerca de 22,5% da importação americana vinha da China, hoje ela está em torno de 15%. Né? E essa importação saiu da China e foi para o resto da Ásia. Né? Vietnã, Indonésia, Malásia, a gente está comendo ver com intensidade essa importação vir de lá. É verdade que muitas das empresas chinesas que estão nessas economias que estão fazendo essa exportação para os Estados Unidos. Né? Não nos iludamos. Mas de qualquer maneira sinaliza o seguinte, olha, vindo da China não me interessa mais, você vai precisar fazer essa exportação via outro país. Então sim, é mais um elemento adicional que você coloca nessa separação dos países. E aí entrou, o FMI fez, vocês devem conhecer, o Outlook de abril, o FMI, um dos capítulos, sempre tem capítulos que são extremamente interessantes, eles fizeram esse levantamento, né, dado a guerra da Ucrânia no passado e dada a situação de separação entre China e Estados Unidos, né, a questão geopolítica se torna cada vez mais relevante. E o que a gente está vendo acontecer? Há uma fragmentação acontecendo já há algum tempo em termos de comércio, em termos de investimento estrangeiro direto. O FMI fez esse levantamento do investimento estrangeiro direto, né, separando Europa, Estados Unidos, Ásia sem China e China. E o que a gente vê acontecer? De 2015 para cá, crescimento do investimento direto nos Estados Unidos e na Europa de vento em pouco, com oscilações, o que é natural, mas crescendo com força. Olha, China e Ásia. Aqui não dá muito para ver a Ásia, mas o resto da Ásia aqui está subindo um pouco. A China está caindo. Investimento estrangeiro direto não está crescendo mais na intensidade que crescia na China, mas está crescendo ainda com força quando a gente olha a Europa e os Estados Unidos. E por quê? País que centraliza, país que coloca uma presença tão forte do Estado, você começa a ficar com dúvidas em relação a esse investimento que eu vou fazer por lá. Né? E aí, quando a gente olha essa separação, essa fragmentação que já está acontecendo, começando a acontecer no investimento estrangeiro direto, eles fizeram uma separação para tentar identificar qual que é a motivação e o que me faz fazer esse investimento em outro país. E o que eles identificaram de uma forma muito interessante? A distância geopolítica
está cada vez mais importante do que a distância geográfica. Imagine vocês, como empresários, falar, eu vou investir num país, não porque é mais próximo, porque o custo é mais baixo para fazer isso, é mais barato exportar para lá, mas porque ele é próximo de mim do ponto de vista político. Né? Ditadura exporta para ditadura, democracia exporta para democracia. Né? Ainda é 55% desse investimento direto hoje está sendo feito sob essa ótica, mas era muito menos lá atrás, está acelerando. Quer dizer, as empresas estão tendo que olhar isso também, em vez de investir só por uma questão puramente econômica, né? Se o custo me faz sentido investir lá, eu estou vendo cada vez mais se politicamente faz sentido investir lá ou não também. Quer dizer, você tem uma nova ordem econômica que a gente vai ter que olhar cada vez mais essas duas esferas com intensidade, com lupa. A parte econômica e a parte geopolítica. Né? Não tem muita alternativa, a gente já está vivendo isso nesse momento. E aí, por conta disso, o que acontece? As empresas começam a olhar as alternativas, as possibilidades. Né? A guerra tarifária do Trump deu esse start, né, dessa separação inicial, a pandemia acelerou um pouco esse processo, agora a gente vê isso aqui acontecer. Isso é um levantamento que o FMI fez no começo desse ano, que é uma análise dos reports das empresas, não é necessariamente já um movimento de fazer o nearshoring e o onshoring ou reshoring, né, mas é uma sinalização das empresas para caminhar nesse sentido. E o que a gente está vendo acontecer? Nos últimos anos, especialmente da pandemia para cá, as empresas gradativamente estão sinalizando esse interesse. Agora, a gente sai de um mundo de cadeias globais de valor integradas, onde você produz por conta de custo, independentemente se tem uma questão política por trás. Agora você vai ter que olhar não apenas custo, mas você vai ter que olhar a questão geopolítica. Na hora que você coloca isso na equação, o custo sobe, fica mais caro produzir. Então, o reshoring que a gente está vendo aqui, para a gente, por exemplo, pode ser positivo. Pode sobrar para o Brasil quando a gente pensa os acordos comerciais que estão vindo, especialmente o da União Europeia, pensar a União Europeia, pensar os Estados Unidos. Né? Se a gente pega lá no Nordeste, os 3 estados na ponta ali do Nordeste já tem um saldo comercial maior para a economia americana. Né? Talvez possa ter um caminho aí de olhar o Nordeste como uma possível, talvez, quem sabe, plataforma de exportação, olhando China, olhando Estados Unidos, perdão, olhando a União Europeia. Claro, tem um longo caminho para isso acontecer, é mais um sonho do que uma realidade, é mais um objetivo. Né? Mas a gente vê de fato isso acontecer com força nos últimos anos. As empresas quererem olhar quem produz próximo de mim, da minha demanda, porque eu tenho que olhar essa questão política. Então, isso vai fazer com que esse processo acabe acontecendo com mais intensidade ao longo dos próximos anos. E aí a gente começa a ver duas coisas acontecerem nesse sentido. Primeiro, as restrições comerciais acabam aumentando. Olha, se eu tenho dificuldades crescentes de comércio por questões geopolíticas, né, diferenças políticas, você acaba tendo um impacto, o efeito também de falar, olha, eu entro com restrição comercial em cima desse país. E a gente está vendo isso acontecer com força, especialmente depois da guerra tarifária do Trump para cá. Né? E aí 4 estudos que também o FMI fez no levantamento para tentar identificar nesse mundo novo que a gente tem de separação por conta de questões geopolíticas, né? 4 estudos muito interessantes foram feitos para tentar identificar qual é o custo disso no final para a economia mundial. O limite é aquela última linha lá. Eu faço uma separação total de semicondutores, de inteligência artificial, da parte tecnológica total, entre o Ocidente e o Oriente, entre China, o polo chinês, e o polo americano e o polo europeu. Nesse limite de separação total de tecnologia, você está falando de uma queda de PIB que pode ser de 8% a 12% no PIB mundial. E, óbvio, esse é o limite, mas dado que a gente está vendo acontecer hoje, dado que a gente já passou muitos limites, esses limites eles começam a ficar perigosamente mais próximos do que a gente gostaria. Mas mesmo não sendo uma desacoplagem muito grave, muito grande, mesmo assim a gente está falando de queda de PIB de pelo menos 2%, por conta desse custo que você vai ter. Então assim, esse processo ele já começou, ele vai continuar muito mais presente, mais agressivo nos próximos anos, a gente precisa estar isso incorporado na decisão das empresas e, na verdade, na decisão política dos países também. Né? Cada vez mais eu, como Brasil, vou ter que olhar China e Estados Unidos, não só do ponto de vista econômico, mas desse ponto de vista geopolítico de separação também. Né? Para a gente, como eu falei, né, os 3 últimos anos, com pandemia e com China crescendo, enfim, tudo que aconteceu, commodities cresceram com intensidade. Foi um ganho, eu tenho falado isso para os clientes há muito tempo, as commodities agrícolas têm sido o carro-chefe do crescimento brasileiro desde 2020.
grande parte do crescimento de 2020, 2021, 2022 foi por conta do agro. As regiões que tiveram crescimento de renda com força foram os estados do agro nesses 3 anos. Então, assim, não é um processo que a gente está vendo só esse ano. É um processo que a gente está vendo aí pelo menos há 3 anos. Na verdade, é um processo histórico, né? As commodities, na verdade, o agro tem tido um papel extremamente relevante na economia como um todo. Mas a gente está no ano de ajuste. A gente está no ano que, por conta do passado desses 3 elementos da pandemia, do choque fiscal e da guerra, essas commodities estão voltando. E olha que maravilha, está voltando no momento certo. Né, Maílson? 6 meses de briga do governo com o Banco Central, ainda bem que as commodities estão caindo agora para tirar um pouco do perrengue que o Banco Central está passando por conta da discussão de inflação que a gente viu ao longo desse ano inteiro e no final a discussão de juros. Né? 13,75, precisa cair, precisa cair, precisa cair. Commodities está ajudando isso a acontecer. Né? A gente vai começar a falar daqui a pouco de Brasil. E na verdade, pessoal, commodities estão caindo, os preços agrícolas estão caindo, mas, de novo, o agro é tão forte que a gente está no ano que os preços estão caindo, mas a safra está no nível absolutamente recorde espetacular. Né? A safra até o final do ano, e a gente faz acompanhamento bastante grande lá no escritório, não tem nenhuma sinalização de crise, de geada que costuma acontecer na metade do ano até do Paraná. Não há sinalização grave nesse sentido. Milho absolutamente tranquilo. A safra americana, que 3 semanas atrás tinha um risco muito grande de ter um choque grave de produção, e a gente tem um choque de preços por conta da safra americana, que estava sem chuva, começou a chover. Não significa que você vai ter uma safra espetacular nos Estados Unidos, mas está numa situação melhor do que se imaginava 3 semanas, 4 semanas atrás. Então, assim, São Pedro está ajudando no Brasil com a safra super boa e está ajudando também nos Estados Unidos a manter uma safra relativamente interessante. No final, isso significa o quê? O preço está caindo, mas a produção está subindo de uma forma excepcional. A renda do setor cai muito pouco. A renda do setor agrícola cresceu com força nos últimos 3 anos por conta de preço, câmbio e produção subindo com intensidade. Esse ano, preço e câmbio está caindo, só a produção está subindo. Mas está subindo com tanta força que mesmo assim a renda do setor é absolutamente elevada. Praticamente dobrou em relação ao que era anos atrás. O agro hoje é 30% do PIB brasileiro. E tende a cada vez mais crescer, a gente vai ver uma presença cada vez maior no agro nos próximos anos. Então, neste ano que tem preço caindo de commodities, e aí vale para a agricultura, para o rico industrial, para tudo, né? Câmbio apreciando, a gente vai falar de câmbio daqui a pouco. E safra subindo com intensidade, produção mais alta, joga o preço para baixo também. Quer dizer, o trio aqui não poderia ser mais perfeito para ajudar o Banco Central a jogar a inflação de alimentos para baixo. Assim como eu comecei a falar de número de inflação, a gente tem que começar no Brasil, apesar da reforma tributária de ontem ser o grande tema, lógico, a gente também começa falando de inflação, que foi o tema central desses 6 meses, né? A inflação vai cair ou não? E se cair, o Banco Central vai começar a cair taxa de juros. Quando? Eu acho que no caso da alimentação, pessoal, a gente está num processo parecido com o que foi em 2017. Em 2017 a gente começou com a inflação de alimentos, especificamente de alimentos, de quase 15%. E a gente terminou com uma deflação de 2%. Ajudou enormemente a inflação do IPCA, a inflação cheia do IPCA, a terminar aquele ano abaixo de 3%. Já terminou em 2,9%. Olha a inversão da curva de alimentos naquele ano. Começou em quase 15% e terminou em menos 2%. A gente está passando um processo semelhante agora. A inflação de alimentos começou o ano próximo desse patamar. É muito provável que a gente chegue no final do ano com deflação de alimentos no IPCA. Ainda não é cenário mais provável, né? São Pedro não diz para a gente com antecedência todo o caminho do clima, né? A gente sempre coloca uma gordurinha que, né, a alimentação sempre pode causar um estrago. Né? Mas sem nenhum estrago, e a situação climática que a gente olha, todos os modelos, americano, europeu, etc., sinalizam que não tem nada para acontecer muito grave. O El Niño que está vindo vai afetar a safra do ano que vem, não é tanto para agora. Né? A inflação de alimentos só está caminhando para ir para o terreno negativo. Se vai para o terreno negativo, lembra no começo do ano o que era a inflação esperada. Né? A gente falava de inflação esse ano 6, 6,5. A gente olhava o cenário que tinha começado o ano, o Haddad, a gente olhava para o governo, né, trocando as bolas, em vez de falar do ajuste fiscal, falava de crédito, falando do governo, começou meio perdido. Né? PEC da transição, o mercado foi com expectativa de 3% para 4%. Estava tudo desarranjado no começo do ano.
né? Tudo desarranjado. Foi se rearranjando, o Haddad se encontrou com o ministro da Fazenda. 6 meses depois ele conseguiu imprimir um entendimento do que precisa fazer e quais são as prioridades. Isso foi extremamente importante. Você tem um Haddad que é totalmente diferente agora do que era em janeiro. O Haddad que olhava em janeiro e falava, isso não vai dar certo. O Haddad que olha agora fala, olha, aprendeu o caminho da roça, aprendeu o que precisa fazer. Excelente. A gente está num caminho muito positivo nesse sentido. E aí vem a inflação de alimentos e ajuda ainda mais nesse momento, com deflação. Então, a inflação que a gente olhava 6,5 no começo do ano, a gente está falando de uma inflação agora de 4,5, talvez. A gente ainda está com 4,9 de inflação, mas está caminhando para revisar isso para baixo. E veja, por que dá que provavelmente a gente vai revisar isso para baixo? Porque a inflação de alimentos a gente ainda está com 2,7. Provavelmente vai ser menos do que isso. A inflação de alimentos é pouco mais de 20% do IPCA. Então, assim, a chance de você ter uma queda mais forte aqui é muito grande. Os outros itens estão desacelerando com força, especialmente a inflação de transportes também. E aí a gente vai conseguir trazer essa inflação muito provavelmente para 4,5 e talvez, quiçá, entre 4 e 4,5. Gente, 6 meses atrás era impossível. É impossível. A gente olhava a inflação para cima, não era inflação para baixo. 6 meses depois, 4, 4,5 de IPCA. Dentro da meta. O limite da meta é 4,75. A gente está falando de uma inflação de 4, 4,5. Então, um ganho para o Banco Central é enorme. Agora, óbvio, não é só alimentos. Alimentos é parte da história que a gente fala assim, foi um presente que o Banco Central está ganhando, o Banco Central não tem papel nenhum. Pelo contrário, o Banco Central tem papel essencial para ajudar o resto da inflação a cair. Para pensar em inflação de serviços. Anos estacionado em 9%, está em 6% agora. A inflação de serviços não está caindo por uma divindade que está fazendo chover aqui ou ali. Está caindo por conta do Banco Central que está fazendo o serviço da inflação de serviços desacelerada. Né? Ela já está a 6%, está caminhando rapidamente para talvez terminar em 5% ou menos no final do ano. Assim, tem uma inflação que não era esperada. E aí, arcabouço fiscal não é um arcabouço fiscal dos sonhos, é um intermediário. Como sempre a gente pensa no país, na parte fiscal, né, Mailson? Nunca vem o perfeito. É um caminho intermediário, daqui a 4 anos a gente vai ter que repensar na questão fiscal de novo para estabilizar a dívida. Né? Mas enquanto isso o mercado falou, ok, essa que está aí é minimamente aceitável. Né? Passou bem na discussão da meta de inflação, lembra que no começo do ano Lula pressionando, Haddad falando meta de 4 possível, opa, reverteu, mudou. Então, assim, tem um cenário desse entendimento, e esse entendimento, junto com as políticas do Banco Central, estão ajudando essa inflação a ceder com força. Então, faz sentido agora, com tranquilidade, sem questões políticas graves envolvendo, o Banco Central começar a baixar a taxa de juros a partir de agosto. Né? Do ponto de vista técnico correto, sem grandes disputas. Essa polarização política atrapalha demais. Né? É um inferno para o Banco Central, atrapalha, no final, potencialmente, a reputação do banco de forma desnecessária. Mas talvez a gente está conseguindo reverter isso nesse momento, né, de um estrago que poderia ser maior. Né? O estrago foi localizado e talvez a gente vai conseguir evitar aquele pior. Né? Mas veja, inflação baixa, desemprego é outra coisa extraordinária. Desemprego no começo do ano, a gente olhava esse ano, era muito fácil ver desemprego de 9. O desemprego estava caindo para, provavelmente, nos próximos meses, acabar de 8. Quer dizer, desemprego também está caindo por força da economia, a gente vai mostrar daqui a pouco o agro, que tem um impacto forte na economia como um todo, ajudando o crescimento desse ano a acontecer. E aí você tem esse efeito, esse índice de miséria, que a gente usa tanto a economia, né? Lá do OCUN, lá atrás, soma desemprego e inflação, que não tem muito sentido econômico, ele tem para mim mais sentido político. A temperatura do bolso do cidadão, que tem, né, a ligação mais específica com o problema de inflação e desemprego, óbvio. Né? E esta taxa vai estar, talvez, nos próximos meses, no piso histórico. Para o Lula, do ponto de vista político, ainda está tendo esse ganho também, né, de um índice de miséria que está caindo com força nesse momento. Talvez ele vai atingir os níveis que ele atingiu lá atrás, no final do primeiro mandato dele, que ajudou no segundo mandato, logo no primeiro ano. Então, isso ajuda o que também? Isso ajuda a acalmar o presidente. Né? Vamos dizer, o presidente tem os primeiros 6 meses com muita intensidade, falando muita coisa. Né? Talvez a economia está um pouco melhor agora, a inflação baixando, os juros começam a cair, o índice de miséria é baixo, o desemprego indo relativamente bem, também tem um papel do presidente ficar um pouco mais calmo nesse sentido. Mas tem problemas. A gente está falando aqui de 2 Brasis. Né? Eu falei aqui muito do agro, que está tendo impacto em safra, em renda, né? Produção muito forte, mas você tem um outro Brasil.
Esse ouro do Brasil está apanhando por conta dos juros, por conta da desaceleração que a gente está vendo, na verdade, acontecer há 10 anos. A gente está falando, na verdade, um ciclo do Brasil que começou em 2013, com as manifestações, depois a recessão, depois governos complicados, enfim. Tem 10 anos de um país que não conseguiu se encontrar ainda, né? E aí o que acontece? Este outro Brasil, com essa taxa de juros elevada, uma taxa de desemprego ainda elevada, por mais que tenha sido menor, a gente começou a ver isso acontecer com força desde o ano passado, né? E índice de inadimplência, pessoa física e jurídica, começar a crescer com intensidade, em diversos critérios, especialmente os dois que pegam mais no bolso de quem é pobre, que é a inadimplência em cartão de crédito e cheque especial. Cartão de crédito, eu tenho clientes que eu falava ano passado, olha, inadimplência de cartão de crédito vai chegar a 8%, 9% no final do ano. Imagina, nunca a inadimplência desse patamar em cartão de crédito já está em 9%. E ainda subindo, né? Esse consumidor fora o agro, ele está apertado com condições de crédito que não são favoráveis ainda, né? E aí, eu coloco aqui alguns estudos que o Banco Central fez bastante interessantes nesse sentido para mostrar o seguinte, olha, esta população que ao longo de 3 anos mais restritos de crise que a gente tem agora, ela teve que usar mais o cartão de crédito para consumir, né? Ano 2020, né, ali no momento da crise, 20% do comprometimento de renda da família brasileira, né, média, era com cartão de crédito. Hoje está 30%, está acelerando, né? E veja, esse comprometimento de renda, esse aqui também é dado do Banco Central, ele está crescendo com muito mais força justamente na população mais pobre, né? Hoje você tem mais ou menos 35% de comprometimento de renda, que você paga de prestação mensal, qualquer tipo de prestação, comparada com a sua renda mensal. População mais rica, estável, com 17%. População pobre subindo com força nos últimos anos. Ela está se endividando para conseguir viver ao longo desses 3 anos, né? Isso é complicado. Ela está se endividando, a taxa de juros ainda elevada, é um custo que ela está carregando para frente, vai ser um problema para ela. E veja, nos últimos anos, não foram os grandes bancos que fizeram essas emissões de cartões e colocaram isso no mercado, foram as fintechs. Vocês devem ter visto que o relatório bancário que o Banco Central soltou umas 2, 3 semanas atrás, aqueles relatórios do Banco Central de 300 milhões de páginas, você olha assim com lupa, tem coisas interessantes. E esse gráfico mostra justamente o que aconteceu nos últimos anos. Esse cartão de crédito cresceu com 6, Inter, etc, etc. Eram 9 milhões de tarjetas, 9 milhões de cartões antes da pandemia, a gente está falando de 40 milhões de cartões que foram disponibilizados nesse ano. Vocês saíram de 3 anos de 9 milhões de cartões de crédito para 40 milhões de cartões de crédito. Né? Então, assim, a gente vê um pouco o retrato das dificuldades que a gente tem desse consumidor que passou esses anos de crise, pegou muito cartão de crédito, agora está tendo que lidar com essa dívida com intensidade. Né? Um ponto central importante que o Banco Central levantou e aí também não tem só tristezas, não tem só notícias negativas, né? É o efeito positivo do PIX. Né? O PIX, quando foi lançado no final de 2020, o Banco Central fez um estudo muito simples, nada muito sofisticado, para mostrar que, olha, o nível de bancarização do brasileiro, quando o PIX foi lançado até agora, cresceu de forma excepcional. Quer dizer, o PIX tem um processo de aumentar a formalização. O brasileiro precisa estar no sistema bancário de alguma forma, e estando no sistema bancário, precisa minimamente algum grau de formalização. Que é o que esse outro gráfico aqui mostra, né? Quanto mais você tem esse tipo de processo acontecendo, mais você consegue formalizar a economia. Né? Que é um pouco isso que a gente está vendo acontecer nesse momento. O cashback que o API queria colocar, não sei como vai ficar o cashback agora na reforma, depois de você isentar a cesta básica inteira, né? Provavelmente fique pro resto. Não faz sentido. Não faz sentido. Né? O cashback talvez tinha sentido de você colocar nessa opção de que, olha, a população mais pobre ali, formalizar ainda mais onde ela compra, né? Porque para ela receber o cashback, ela teria que ter a comprovação, a nota eletrônica, etc. Então, esse sentido também de formalização que o cashback teria é interessante como ideia, né? Não sei como é que vai ficar na reforma tributária agora. Mas a gente está passando por um processo de bancarização forte e crescente do brasileiro nos últimos anos, e isso é importante, né? O brasileiro está começando a lidar com crédito de uma forma mais intensa. E tem as dores do parto, né? As dores do parto, às vezes, tomar crédito com intensidade nesse processo, em fintechs especialmente, e ter que lidar com esse percentual, essa questão ao longo desse período, né? Eu trago aqui um pouco dessa questão da inadimplência, essa questão do crédito, do ponto de vista regional, para trazer a atenção, por conta da gente do escritório olhar tanto o agro também, como a gente tem visto historicamente ao longo dos anos, os estados do agro têm crescido com força. E aí Mato Grosso é uma coisa impressionante. Mato Grosso, qualquer critério que você pegue, está crescendo com uma intensidade absurda nos últimos anos.
Mato Grosso hoje, eu não trouxe aqui o gráfico, mas Mato Grosso hoje tem o maior nível de crédito per capita do Brasil. É o maior nível de crédito, de volume de crédito per capita no Brasil, muito distante do segundo colocado. E com que grau de inadimplência? Quando você pensa esse tamanho de crédito sendo dado para um estado como Mato Grosso, ou qualquer estado, você pensa a inadimplência está na cola. Tem uma das menores inadimplências do país. Né? Por quê? Porque você tem uma base de renda que está crescendo com força. Eu acabei não trazendo aqui, mas a desigualdade de renda do Centro-Oeste está caindo de uma forma excepcional. Eu digo mais, final desta década, desigualdade de renda, o Gini do Centro-Oeste provavelmente vai ser mais baixo que do Sul. Está caminhando rapidamente para atingir a desigualdade do Sul, que historicamente sempre foi a mais baixa. O Centro-Oeste está caminhando para os níveis sociais também terem coisas interessantes para entregar. A gente pensa sempre na produção agrícola, no agro, mas este agro está gerando resultados sociais inéditos, que estão fazendo uma mudança, uma transformação nos últimos 10 anos e que vai continuar acontecendo aí nos próximos 10 anos. Então assim, Centro-Oeste está virando um sul, do ponto de vista social. E isso é uma mudança de fato radical em relação aos últimos anos. Né? E aí, consequentemente, por conta disso, né, o crescimento forte que a gente viu, né, do agro nos últimos anos, em termos de preço, em termos de produção, em termos de câmbio, a gente está vendo essa consequência. O PIB das regiões do agro são as que mais crescem. Né? Isso nos últimos 3 anos. Né? O PIB do Centro-Oeste e do Sul está crescendo acima de 5% desde o ano passado. Né? As duas regiões. Né? Esse ano, provavelmente vai crescer, no caso do Sul, quase 6% por conta da safra muito boa que está tendo por lá. E aqui eu trouxe só a massa de renda, mas qualquer critério de atividade que você pegue praticamente, pessoal, esses estados estão crescendo com mais força do que o resto do país. Aqui eu peguei a massa de renda, que é um fator de poder de compra da população. Está crescendo 3 vezes mais no Centro-Oeste do que a média do Brasil. É uma coisa impressionante, quer dizer, assim, o agro tem um papel cada vez mais relevante dentro da economia brasileira, um efeito spillover, né, um efeito transbordamento que a gente fala de impactar o resto da economia. São regiões que estão crescendo com intensidade e é a fronteira que a gente vai continuar tendo de crescimento. Né? As zonas urbanas, as áreas urbanas, sofrem com juros, sofrem com as questões tradicionais. O interior, o agro, está se dividindo em relação a essa área urbana que está passando por essas dificuldades de curto prazo. Né? E aí entra a questão do censo. A população diminuiu com força a taxa de crescimento nos últimos 10 anos, 0,5%, está caindo com intensidade. Muito provavelmente na próxima década a gente pode entrar no processo que a população comece a diminuir, a gente começa a entrar no terreno de desaceleração de taxa negativa. Né? Mas, de novo, por que eu trouxe isso aqui também? Para enfatizar a questão do Centro-Oeste. Qual que é a região que mais cresce em termos de população no Brasil hoje? Né? Quase 3 vezes mais a média brasileira. Centro-Oeste, 1,2% de crescimento geométrico médio ao longo desses últimos 12 anos, né? 2010 para 2022. Quando a gente pega os estados que crescem, justamente, olha o Mato Grosso de novo aqui, é o estado que mais cresce em termos de população. E aí a gente pega por cidades, né? Cidades com mais de 100 mil habitantes, que são as cidades médias do interior do Brasil, onde estão crescendo com intensidade. De novo, são as cidades do agro, especialmente as que a gente conhece com força do agronegócio, né? Fazenda Rio Grande, Luiz Eduardo Magalhães na Bahia, Sinop, Sorriso, enfim, a gente está vendo essas cidades crescerem com intensidade. Olha a taxa geométrica média de crescimento de população nesses lugares, 5,2%. 5,2% para um país que é 0,5%. Quer dizer, o Centro-Oeste, e isso acaba tendo efeito, né, ao redor, para mim, cada vez mais, como tem sido, e só consolida esse cenário nos próximos 10 anos, é onde a gente vai ver crescimento consolidado acontecendo com força. Agora, o resto do país, com juros, não tem jeito. Investimento em recessão, 2 trimestres seguidos de queda. Indústria em recessão, 2 trimestres seguidos de queda, no passado, primeiro trimestre desse ano. E o agro, esta bagatela de 22% do PIB, de crescimento no primeiro PIB. Tem questões aqui do IBGE também. Esses números, a gente acompanha bastante a agro, como vocês sabem. 22% para a gente foi meio um choque. Foi um número um pouco exagerado. Né? O IBGE ele tem historicamente dificuldades de medir a agropecuária no Brasil. Eles fizeram um censo alguns anos atrás, esse censo não funcionou, e muitas vezes eles usam o censo de 96 ainda, 1996, censo de 30 anos atrás. 30 anos atrás a agricultura brasileira era outra coisa, era um outro mundo. Mas eles usam esse censo porque o censo que eles fizeram anos atrás não funcionou. Não funcionou por quê? Porque o IBGE é um lugar que você precisa colocar dinheiro.
Essa história de não investir em estatística não funciona, né? A gente viu, infelizmente, isso acontecendo nos últimos anos. O IBGE foi perdendo dinheiro. Você piora a pesquisa de indústria, você piora a pesquisa de comércio, você piora as estatísticas, você piora, você não sabe o que acontece no Brasil, né? Então, assim, o IBGE é um órgão que precisa ter um olhar mais carinhoso nos próximos anos. A gente não pode perder a qualidade estatística que sempre tiver, né? Em alguns casos, a gente vê um pouco dessas dificuldades. Foi forte, a gente estava com 16% de crescimento no primeiro tri do agro, né? Acabou vindo 22%, que é uma diferença grande de qualquer maneira, né? Mas coloca um pouco essa ideia de que, olha, tem algo aqui. Tanto que pegou todo mundo de surpresa, ninguém estava trabalhando com um número de 4% no PIB do primeiro tri interanual, né? De qualquer maneira, com isso, começo do ano, mais uma boa nova do presidente, a gente falava o quê? Pico de 1% de crescimento de PIB esse ano, né? Um monte de gente com zero, né? Um cenário bem complicado de crescimento esse ano, começou aos poucos sendo revisado para cima, a gente chega agora, o piso é 2. Muito provavelmente vai ser mais do que isso. Para ser 2,4, você teria que ter crescimento zero no segundo, terceiro e quarto tri. Então, assim, se a economia parar no primeiro tri, você já cresce 2,4. Não está fácil crescer entre 2% e 3% esse ano. E eu acho, dado esse cenário positivo que está se construindo, das mudanças institucionais que estão acontecendo, talvez eu acho que tem uma grande chance de a gente conseguir entregar um PIB no final do ano que vai ser entre 2,5% e 3%. Cresceu 5, 2 anos atrás, 3% no ano passado, 2,9%, vai crescer entre 2,5% e 3%. Quantos anos a gente não vê crescimento dessa magnitude no Brasil? Né? De novo, o agro tem um papel aqui, como a gente vê claramente esse ano, essencial para isso. Né? 13% de crescimento do agro. Lembrando que aqui é o agro na fazenda só. É 8% do PIB. Se a gente pega das contas nacionais, do CPEA, que é 30% do PIB, praticamente o crescimento inteiro deste ano virá do agro. O resto vai tirar ou ficar empatado. O agro está entregando praticamente o crescimento inteiro deste ano. Né? Só para reforçar de novo esse ponto. Crescimento maior, mesmo com o arcabouço fiscal capenga que a gente tem, você tem esse efeito, vou dizer, positivo. Não é o sonho que a gente gostaria, mas uma dívida que talvez ano que vem não passe de 80%. O número em si é extremamente elevado, mas a gente falava tempos atrás que essa dívida facilmente poderia chegar nos próximos anos em 90%. O arcabouço impediu esse cenário mais complicado, mais extremo, e a gente talvez chegue com 83% em 2026. Mas veja, se a gente pegar a média de mercado, todo mundo faz projeções relativamente acuradas, quando a gente olha mais para frente, a dívida chega a 90%, com esse arcabouço fiscal que está aí. Então, assim, o arcabouço fiscal que a gente tem é para 4 anos. O próximo governo vai ter que mexer. Eu, particularmente, tenho dificuldade de ver um arcabouço que olha com tanta intensidade de arrecadação e olha o gasto de uma forma muito rígida e estrita, que olha, cresce de 0,6% a 2,5%, ponto e acabou. Eu gostaria de ver o gasto sendo olhado de uma outra forma, mais cíclica, mais parecida, por exemplo, com o modelo chileno. Eu acho que é um modelo que perdura no Chile, faça esquerda, faça direita, entrando no governo, um modelo tecnicamente sólido que está lá até hoje, desde 2000. Né? Então, eu acho que tem um cenário aqui que a gente vai precisar voltar à questão fiscal nos próximos anos. Ela impede só que essa dívida cresça com mais intensidade. Mas, uma taxa de juros real neutra, que em 3 anos subiu de 3 para 4,5, ou seja, coloca a Selic com piso de queda, né? Maior do que era lá atrás. E uma taxa de crescimento potencial menor do que era nos últimos anos, né? Pode ser que com esses crescimentos mais fortes agora reverta isso um pouco, é um cenário difícil. É um cenário de juros mais altos, crescimento mais baixo, ou seja, qualquer crescimento acima, você começa a colocar, talvez, nos modelos do Banco Central, dificuldade de inflação. Aí a gente coloca um cenário que, olha, você vai precisar voltar à questão fiscal daqui a 4 anos no próximo governo, né? Seja o Lula... Eu não sei se... talvez antes, ministro, vai ter que acontecer porque não vão conseguir entregar os números. Essa é a grande questão. Eu tenho muita dúvida deles conseguirem entregar esses superávites que estão sendo programados. Não vão. Meu déficit esse ano é 1%, ano que vem é próximo disso também. E ano que vem já era para zerar, né? E vai ter um déficit. Então, assim, eles vão ter que se explicar de alguma forma, né? Então, eu acho assim, não vão tanto mudar a regra, eles vão ter que fazer alguma gambiarra de explicação para o Congresso e ficar por aí e falar, olha, no próximo governo voltamos a mexer nisso. Porque a eleição municipal ano que vem, 2025, a gente vai estar olhando eleição presidencial, né? Mexer nesse vespeiro, eu acho que fica para 2027, né? O Lula, que quer se candidatar, ou sei lá quem mais que vai estar, né? A gente vai precisar acompanhar isso nos próximos anos, né? Mas tem uma questão que vai precisar ser vista, né?
A Simone está fazendo um trabalho excepcional com o Sérgio Fito, no Ministério do Planejamento, de levantar os custos de subsídios no Brasil. Sempre a gente sabe mais ou menos os números aqui e ali. Eles fizeram um levantamento geral do que são subsídios no Brasil. Eles fizeram um report um mês atrás, muito interessante, que faz esse mapeamento. A partir desse mapeamento, eles querem fazer o quê? Querem olhar cada um dos programas e fazer uma avaliação, um estudo para identificar. Funciona? Não funciona? O que precisa fazer para aperfeiçoar? Porque você ter 600 bilhões de reais de subsídios, quase 6% do PIB de subsídios, demanda uma avaliação um pouco melhor, que a gente nunca teve. E a Simone aqui talvez está com esse papel interessante de ser esta pessoa que vai tentar fazer essa avaliação. Vai funcionar? Vai sair alguma coisa disso depois? Brasil a gente não sabe, né? Mas pelo menos a gente está no caminho de identificar o que fazer com esses tantos subsídios que a gente tem. E vários deles, nada vai acontecer na reforma tributária que a gente tem agora, e que muitos deles, provavelmente, o governo vai conseguir mexer muita coisa. Mas pelo menos você conseguir dizer em cada um desses o que está funcionando ou não, está sendo eficiente, está gerando emprego, tem um custo-benefício razoável, isso já é importante. Você vai conseguir identificar o que está funcionando ou não está. E hoje a gente não tem isso no Brasil. E aí chega a questão da carga tributária. Acho que eu falei demais aqui, né? Vocês já comeram o docinho, já está no café. Vamos encerrar com carga tributária, com reforma tributária. Carga tributária é 34% do PIB hoje, pessoal. O IPE lançou o estudo agora, que eles estão fazendo acompanhamento, que já faziam, na verdade, mas lançaram agora com o primeiro TRI. Né? A carga tributária em relação ao PIB, 34% do PIB que nós temos hoje, historicamente tem ficado nesse patamar, né? Ao redor desse patamar nos últimos 10 anos, não está saindo disso. Né? Este arcabouço fiscal, se fosse cumprido ao pé da letra, vai entregar 1% do PIB em 2026, nas minhas contas é pelo menos 2 pontos percentuais de carga tributária a mais. A gente teria que sair de 34 para 36. Sair de 34 para 36, 350 bi a mais, com isso que o Haddad fica colocando, não me parece possível. Né? O melhor que a gente poderia pensar do ponto de vista estrutural é na reforma do imposto de renda, na população mais pobre. Né? Eu acho que esta é a grande sacada da reforma no final. A questão adicional que se coloca, como foi votado ontem, é que são exceções demais para o meu gosto. Né? Muita gente conseguiu colocar exceções, né, para ter uma alíquota menor ou uma alíquota isenta, que no final, quando for discutir a alíquota geral, eu tenho um receio, Inês, que no final a gente possa ter uma alíquota que seja maior do que está sendo discutida hoje. Ela era 25%, considerando uma alíquota no máximo dual e não passando disso. A hora que você vem com essa história de corte de 50%, vários setores, não são setores pequenos. 60, exato, verdade. Que saiu ontem foi para 40%, verdade, bem lembrado disso. Era 50, caiu para 40, que era o meu receio quando a reforma saiu com esse 50, falou, olha, já vão começar a pedir daqui a pouco mais. Outros setores vão entrar. Outros setores entraram ontem, né? Parques de diversões conseguiram um desconto de 40% de imposto. Assim, este é um problema, porque para conseguir benefícios lá na frente, depois eu também quero 60% de desconto, eu também quero alguma isenção, a gente sabe, a gente vive isso historicamente no Brasil há tanto tempo. Então, assim, acho que tem exceções demais, e no final, para calibrar essas exceções demais, essa alíquota de 25% não vai ser possível. Acabar tendo que ser uma alíquota maior. Este é um grande perigo. Uma alíquota maior, fala, peraí, eu não quero pagar isso tudo. Já é uma alíquota, 25 já é uma alíquota alta, mais do que isso já fica mais complicado. Então, assim, a essência da reforma é muito boa, mas essas exceções me colocam um pouco de preocupação, né? Que a gente vai ter que discutir mais lá para frente. Pessoal, deixa aqui o resumo das projeções para vocês. Falei demais. Obrigado. Bem, Fernando, bom, conforme esperado, tivemos uma excelente palestra. E antes do encerramento, eu vou chamar meu amigo, o Dr. Ricardo Sayeg, aqui à frente. Por gentileza, tenho que fazer este agradecimento em nome da Ordem dos Advogados Economistas do Brasil. Boa tarde a todos. Primeiro que advogado não faz conta, então ficou mais fácil fazer o conta. Mas segundo que a categoria de vocês é fundamental.
o surgimento desse país e nós temos que fundar uma nova nação. Não é? Essa palestra aqui trouxe, não é, como o presidente Lula é abençoado, ele dá sorte. Impressionante, mas é impressionante o que eu ouvi aqui. É impressionante. Mas o problema desse país é o compadrio. É o que vem de seguinte: na hora da riqueza, a distribuição da riqueza fica distribuída entre os favorecidos e não entre todos. Então nós precisamos mesmo nos unir, não é, numa vigilância permanente, para que essa prosperidade desta vez não enriqueça alguns e enriqueça a nossa nação. Eu frequento muito, anualmente, fui inclusive chefe de corpo científico na Sorbonne em Paris, e falava com os professores lá, que a nossa diferença é a pobreza. E uma vez resolvido isso, é evidente que o Brasil não deve nada a ninguém. Nada. Nós temos um país muito próspero, muito pujante, muito poderoso, cujo maior obstáculo somos nós mesmos. Então, assim, a ordem de vocês, que é uma instituição praticamente centenária, ela tem que ser permanentemente apoiada. E da nossa parte, eu sou professor de Direito Econômico, eu não sou versado, não sou graduado em Economia, mas faço minhas incursões por conta da minha especialidade, dos meus estudos. Não é? Tive que efetivamente me aproximar, e eu tenho um mentor, uma estrela, que me funciona como bússola permanente de todas essas questões econômicas, que é o professor Manolo aqui. Onde o professor Manolo estiver, com certeza absoluta, pelo menos da minha parte, eu estarei lá na primeira fila, apoiando e aplaudindo, e com a certeza, né, do idealismo desse homem. Um cidadão desculpa, professor, vou revelar a sua idade, né? De 81 anos de idade, com esse dinamismo, né, com essa energia, com esse poder de aglutinação. E eu vi a felicidade dele atrás dos paramentos mesmo, de todo esse simbolismo que na minha cabeça representa muito. Eu sou espiritualista, então para mim o invisível é mais poderoso que o visível, e o invisível é real. E assim eu noto assim, uma áurea, um poder, uma energia muito grande no professor Manolo. E além disso, não é, eu respeito demais essa entidade de vocês. E assim, diga-se de passagem, né, já que eu tive a oportunidade aqui de falar e sou um observador externo, é um pouco abandonado. Né? Precisa de mais força, precisa de mais coesão e mais envolvimento. Principalmente dos mais jovens, né? Eu estou vendo aqui uma mesa aqui, né, com essa meninada, e a gente precisa abrir espaço para eles, porque o Brasil que nós queremos, o Brasil que vai ser construído, é o Brasil que eles vão construir, e espero, né, que eles não sejam contaminados por esses maus exemplos que o Brasil infelizmente está forrado, e que a gente tem que combater, e vigiar é combater. Né? Contar com Deus, porque igual vigia o sentinela, se o nosso parceiro lá de cima não ajuda, mas não contar só com ele, fazer a nossa parte. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença e até o próximo. Você já conheceu uma pessoa de Santos, né? OIB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil.